Igreja, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sem ela, nós não conhecemos a Deus. Todo crente que lê Bíblia, que estuda a Bíblia, são cristãos que ele tem uma estrutura na palavra e não acredita em qualquer coisa que ouve. O que mais se ouve hoje, dentro das igrejas, são heresias. Heresias é tudo aquilo que contraria e que está fora da palavra. Uma das coisas, quando Paulo chegou a uma cidade chamada Bereia, quem nasce em Bereia é os bereanos, são bereanos. Os bereanos, quando ouvia Paulo pregar, eles iam para conferir se o que Paulo estava pregando estava na Bíblia. Isso é importante. Vocês têm que conferir o que o pastor está falando, se está na Bíblia. Altar é lugar de pregar a palavra de Deus. E temos que ter muito cuidado. Por isso que, por falta de Bíblia, de leitura bíblica, de conhecimento bíblico, essas pessoas, elas são vulneráveis para cair dentro das heresias. É o que mais tem hoje. Hoje eu recebi de uma irmã lá de Recife, de um cartaz, de um curso de libertação que vai ter no shopping lá de Recife. É um culto de libertação. Sabe quanto é o ingresso? R$100. R$100. E eu enviei esse mesmo cartaz para uma pessoa lá na Alemanha. E já conhece essa pessoa que está dando os cursos. A que ponto chega uma pessoa que faz da palavra de Deus uma comercialização? A que ponto nós chegamos de um pastor cobrar para pregar o evangelho do Senhor? Nós recebemos de graça e temos que dar de graça. O maior perigo hoje é que estão comercializando a palavra de Deus. Esses homens irão um dia pagar diante de Deus. Irão pagar. Imagine quando um cantor, ele recebe de Deus um dom específico para louvar ao Senhor. Quando eles começam na igreja, eles saem pedindo, pelo amor de Deus, a oportunidade para cantar onde? Na igreja. E ele faz aquele dom que Deus deu para ele, para lá na frente, comercializar. É onde entra o capitalismo. Quanto Jesus cobraria se ele tivesse que vir hoje de carne e osso para pregar numa grande igreja? Quanto ele cobraria? Quanto os discípulos pregaria ou cobraria para pregar numa igreja? Irmãos, sabemos que tem custo. Nada mais justo que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Nada mais justo de ofertar, de dar uma condição. Agora, quando fazem sucesso, a primeira coisa, o cantor já fazer parte de uma gravadora. Você não tem mais acesso àquele cantor. Você fala agora com empresário. Quanto custa hoje
para um cantor de renome cantar em uma igreja. Eles não cantam por menos de 50 mil, 40 mil reais, 20 mil reais, 30 mil, para cantar numa igreja. Existem cantores aí para cantar, fazer um show, como eles dizem, é de 100 mil para lá, 100 mil reais. É o que está acontecendo no capitalismo. Porque hoje, lá fora, quando eles olham para o Brasil, que eles não dão muita credibilidade aos pastores lá fora. Eu estava conversando hoje com uma pessoa lá da Alemanha, e dizia: pastor, os pastores que saem do Brasil para o meu país, eles não conseguem converter uma pessoa, eles pegam para os brasileiros que estão lá. Não tem um alemão que se convertido ao evangelho, porque não acreditam muito, porque ele nos vê como o evangelho do capitalismo. Igreja, nós vivemos em uma época que o valor não é mais as almas, o valor agora é o que as almas têm, e o culpado disso é o próprio pastor. O pastor é o culpado por isso. O tempo está passando, Jesus está às portas para vir buscar as almas. Jesus não vem buscar templo faraônico, Jesus não vem buscar igrejas super religiosa. Jesus vem buscar almas, ou não? Ele morreu como um homem, para que o homem tivesse a salvação. Ele morreu pelas almas, e ele vem buscar o quê? As almas. A palavra diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? A coisa é séria, igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que nós não nos tornamos dentro da igreja verdadeiros religiosos. Você tem boca, você pode falar do amor de Jesus. Você pode falar onde quer que você vá, igreja. Quando o seu espírito começa a se movimentar, o Espírito Santo também começa a se movimentar. Se o teu espírito para, não se preocupa não, o Espírito Santo parou na tua vida, não vai acontecer nada na sua vida. E nós temos que ter o cuidado. A palavra diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado, igreja, com orgulho no coração. Há muitos crentes que estão caindo na fé por questão de orgulho. Por questão de orgulho. Nunca faça a obra de Deus relaxadamente. A palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto de entrar no reino dos céus. Nunca se ache. Crentes, nunca se ache. Nunca estufe seu peito e diga: porque eu sei, porque eu estudei, porque eu tenho tanto tempo de crente, porque eu faço isso. É a queda dos homens de Deus, é isso aí. Por isso, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Uma das passagens muito pregada nas igrejas e muito lida pelos cristãos. O vale de ossos seco. Igreja, esse vale de ossos seco, ele está representando Israel, o estado espiritual que Israel se encontrava, e Deus comparando o seu povo como um vale de ossos seco. Vamos à leitura em nome de Jesus. Todos encontraram? Todos encontraram? Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Ezequiel 37.
veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe uma coisa, vamos atentar para essa palavra, no meio. Jesus levou ele e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Vamos parar aqui, depois vamos dar continuidade. Veio sobre Ezequiel a mão de quem? A mão do Senhor. E a mão do Senhor transportou Ezequiel aonde? Para um vale de ossos. Ok. Observe que nós lemos que o Senhor pôs Ezequiel no meio, no centro da ossada. Havia milhares e milhares de ossos sequíssimo. Essa conotação de sequíssimo, os ossos sequíssimo, já ultrapassou os ossos secos, que além dele estar seco, ele está o quê? Sequíssimo. Não há vestígio de vida aí. Observe que a mão de Deus transporta Ezequiel no meio do vale de ossos seco. Qual o propósito de Deus levar Ezequiel, transportar Ezequiel para uma cena tão macabra, uma cena de terror? Porque ali havia só ossos humanos, perna, braço, cabeça. Exatamente, Deus coloca ele no meio do vale de ossos seco. E ao redor dele, observe, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muitíssimo numeroso sobre a face do vale que estava sequíssimo. Se Deus colocou ele no meio dos ossos, como é que Deus agora faz com que ele ande ao redor? Como? Se Deus colocou ele no meio dos ossos e Deus faz ele andar ao redor dos ossos. Como entender isso, igreja? Porque quando Deus colocou ele lá, ele estava no meio dos ossos. E agora Deus faz ele andar ao redor. Por que isso? Alguém chuta aí? Por que Deus fez ele andar ao redor dos ossos, se ele estava no meio dos ossos? Não ficava fácil ele andar de onde Deus deixou ele? Por que Deus fez ele andar ao redor e não no meio dos ossos? Para o quê? Para não pisar os ossos. Olhe o cuidado de Deus. Você está no meio, Ezequiel. Agora você vai andar ao redor dos ossos. Você não vai andar no meio dos ossos. Por quê? Porque se você andar no meio dos ossos, você vai pisar os ossos. Olha o cuidado de Deus. Pisar nos ossos. Aqueles ossos estavam representando a nação de Israel, que estava corrompida, morta espiritualmente. E ainda morta espiritualmente, Deus teve o cuidado para que ele não pisasse nos ossos. Isso tem ensinamento para nós. Cuidado ao pisar nas pessoas. Cuidado ao pisar nas pessoas. Não pise nas pessoas. Não pise nas pessoas.
aquele que, veja ali, aquele que pisa nos ossos, aquele que pisa nas pessoas. Deus tem um cuidado para que Ezequiel não pisasse nos ossos. Foi exatamente o que ele fez. Ele andou ao redor dos ossos. O cuidado que nós temos que ter, igreja. Nunca pise ninguém. Nunca pise ninguém. Não se ache. Por mais vergonhoso que seja a pessoa, por mais humilde que seja a pessoa, não pise. A ordem aqui era não pisar nos ossos secos. Existe a lei da colheita. A lei da colheita é assim: a gente colhe o que a gente planta. Eu colho o que eu planto. Você não colhe o que você não planta. Você não recebe de Deus além daquilo que você dá para Ele. Eu recebo de Deus aquilo que eu dou para Deus. É a lei da colheita. Existe um espírito devorador que ele é resistente à oração, a jejuns, ele é imune à oração. O espírito devorador, ele é imune à oração. Você pode orar, você pode jejuar, para esse espírito devorador sair da sua vida, ele não vai sair. Esse devorador, a única arma para que você destrua o devorador é sendo fiel no dízimo. Mas o que é que tem a ver pisar nos ossos, não é? O que é que tem a ver receber aquilo que nós damos para Deus? Nunca nós iremos receber além daquilo que nós dá para Deus. Deus é justo. Deus é justo. Na hora que um crente ele toca naquilo que é de Deus, simplesmente ele dá uma legalidade na vida espiritual para que o devorador atue na vida da pessoa. Muitas das vezes, igreja, o crente ele diz: Senhor, prospera-me. Senhor, abre porta de emprego. Senhor, que moral tem uma pessoa que é infiel no dízimo? Levantar a sua voz para dizer: Senhor, está escrito na tua palavra, o Senhor diz que abrirá as janelas dos céus e derramará a bênção sem medida. Eu só vou colher aquilo que eu planto. Eu só vou colher aquilo que eu planto. Se eu pisar em alguém, não se preocupa. O próprio destino da vida fará com que um dia vocês sejam pisados. Quantas e quantas autoridades, ao pisar no pobre, Deus já fez com que desmoronasse. Não pise ninguém. Deus ele leva Ezequiel, coloca no meio dos ossos e diz assim: Ezequiel, agora ande ao redor dos ossos. O versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha a pergunta de Deus para Ezequiel: poderá reviver esses ossos? Imagine que ele olha para os ossos, mas só o Senhor sabe, Deus. Só o Senhor sabe o que fazer com esses ossos.
Porque humanamente falando, não haveria a menor possibilidade daqueles ossos reviver. Ezequiel poderá reviver esses ossos. Senhor, só tu sabes. Igreja, aquilo que Deus faz, ninguém consegue destruir. Ninguém consegue destruir o que Deus faz. Nada do que Deus faz se destrói. Até o nosso corpo, que a terra um dia vai comer, um dia a própria terra vai ter que dar conta do nosso corpo. Quem diz a você o que Deus faz, alguém possa destruir. E quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Igreja, quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes Deus permite situação que nossos olhos vejam para nos mostrar alguma coisa? Quantas das vezes Deus permite você ver uma pessoa passando seríssimos problemas para que você tome uma lição com aquele problema? Quantas das vezes? O versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como que vai os ossos secos ouvir? Está seco. Além de seco, está sequíssimo. Como profetizar para aqueles ossos? A ordem de Deus era o quê? Profetizar para os ossos secos. Os ossos secos estava representando a nação de Israel, que estava morta espiritualmente. Quantas das vezes nós queremos exigir das pessoas aquilo que as pessoas não têm, amada igreja? Você que está em um nível espiritual maior, como que você pode exigir das pessoas que estão em um nível espiritual mais baixo do que você? Eles nunca irão compreender. O normal seria, quanto mais tempo de igreja, mais crescimento espiritual. Quanto mais tempo de igreja, mais em um nível elevado espiritual teria que ser o crente. Mas às vezes é o contrário. Quanto mais tempo tem de igreja, parece que ao invés de crescer, parece que desce espiritualmente, porque os olhos não conseguem enxergar. A igreja, ela deveria estar muito alegre e feliz quando vem à casa do Senhor um incrédulo, uma pessoa que está chegando à igreja, que não tem o crescimento espiritual. Aí aquela alma vem. Deveria todos nós estar muito felizes com aquela pessoa, e lutando e torcendo para que ela crescesse espiritualmente. Às vezes é o contrário. Quando aquele irmão que chega para estar crescendo espiritualmente, parece que cria um ciúme nos que já estão há muito tempo na igreja. Queria eu estar sentado nesses bancos e quinta, domingo, vendo vocês aqui pregando. Queria eu ver vocês crescer, seria o meu prazer isso. Às vezes tem pastor que bota no banco as pessoas que têm talento para não crescer. Ou não acontece isso? Deveriam estar alegres. Nós deveríamos estar muito alegres em ver quem está chegando crescer espiritualmente, dar força, orar por aquela pessoa, não é verdade? Que bom, que maravilha, essa pessoa estava no mundo, chegou para a igreja, está crescendo espiritualmente. Às vezes cria ciúme no coração. Ciúme no coração. Cuidado com orgulho no coração. Aqueles ossos secos estavam representando a nação de Israel, um povo que deu as costas para Deus, que caiu no seu orgulho. Mesmo assim, a misericórdia de Deus. Ezequiel, pregue para esses ossos secos. Poderá esses ossos reviver? Ezequiel, só tu sabe. Mas para aqueles ossos reviver, precisaria acontecer
algum rebuliço. Ele precisaria pregar. Porque se ele não pregasse, os ossos não iam reviver. Olha a importância de nós abrirmos a nossa boca. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, foi uma experiência muito... Até ela citou o nome de Gabriel. Até já contei, a irmã Marise, ela trabalhou numa casa, era uma empregada doméstica. E quando ela começou a trabalhar, essas duas mulheres, era criança, não era? Bebê. Olha, não era nem nascida ainda. Casado, tem filhos, já filhos. Inclusive aquele rapaz que estava andando na igreja, viu? É um dos filhos dos bebês que ela cuidou. Uma hoje é advogada, né? Formou em direito, tudo. E observe, através da irmã Marise, de tanto pregar a palavra de Deus, criou um rebuliço. E ela naquele sábado me reconhecendo, pastor, seria tão bom se quando a irmã Marise falava de Jesus para mim, se eu tivesse aceitado. Eu fui muito dura, eu resisti muito, demorei muito tempo, sofri muito, perdi muita coisa. Mas aí, já estava plantando. E aí tem amiga que mora na Alemanha também, que estava sempre também dando a palavra. E foi através da mudança dela, segundo a Cíntia fala, que depois que ela veio aqui para a igreja, ela começou a ter mudança. E a patroa, as filhas da patroa começou a ver diferença. E ela sempre pediu o quê? Visitas. Não foi isso? Aí foi no dia da igreja para fazer a arrumação, que a gente foi tirar as plantas lá, e a gente ia tudo sujo mesmo. Eu pensei, daqui vamos assim, não, eu vou deixar o pessoal na igreja tomar um banho e volto, para tirar um morcego que estava lá pendurado, que não tinha quem tirasse. Foi onde pregamos para ela, e domingo foi para a igreja de manhã. Aceitou Jesus. Se não falar de Jesus, amada igreja, a palavra diz que as pedras irão clamar. Se todo mundo parar de falar, no mundo inteiro, parar de falar o nome de Jesus, a Bíblia diz que as pedras clamarão, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Então Ezequiel prega para os ossos secos. Ele obedece. Olha o resultado de quem obedece à voz de Deus. No 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel prega para esses ossos: eu farei esses ossos reviver. Amada igreja, precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar a palavra de Deus. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. A palavra de Deus, essa palavra que você está vendo aqui, como eu já expliquei aqui, ela não fala. Se eu perguntar essa Bíblia, ei Bíblia, fala aí. Precisamos dar voz a essa palavra. Precisamos dar voz a esta palavra. A palavra de Deus não volta. Quanto tempo já perdemos por emudecer a nossa boca? Quantas pessoas deveriam estar curadas, libertas, salva, se nós tivéssemos a preocupação de dar voz à palavra de Deus? Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Olha o que acontece. Ezequiel está em um cenário macabro, horrível, pavor, milhares de ossos sequíssimos.
E Deus manda profetizar sobre esses ossos. Esses ossos estavam representando a nação de Israel, que estava caída espiritualmente. Vocês têm ideia? Quantos crentes hoje estão caídos espiritualmente? Vocês não têm ideia a quantidade de crentes que precisa voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus, que nós tínhamos prazer de falar de Jesus, tínhamos desejo de falar de Deus. Era Jesus de manhã, era Jesus de tarde, era Jesus de noite. As coisas aconteciam. Você estava em movimento, o Espírito Santo acompanhava o teu movimento e as coisas aconteciam. Mas um dia, muitos pararam de profetizar. Muitos pararam, amada igreja, de lançar a semente. E aí vai se esfriando naturalmente e morrendo espiritualmente. A palavra de Deus, ela é vida para o nosso espírito. Por isso que precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias com a palavra de Deus. Por que, igreja? Porque nós somos um ser espiritual, vivendo e convivendo em um mundo espiritual, e precisamos estar com o nosso espírito fortalecido. Para quê? Para quando surgir as lutas, a gente não desabar. A gente não parar em nenhum consultório psiquiátrico ou psicológico. Alimente o seu espírito. Alimente. Seja homens e mulheres de oração. Porque quando o crente tem hábito de estar sempre de joelho, quando surgem as lutas, ele estará sempre de pé para vencer. Amém, igreja? Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. O ruído aconteceu antes de profetizar ou depois de profetizar? Observe. Ele começa a profetizar e começa a acontecer o quê? Ruídos. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço e os ossos se ajuntaram. O reboliço aconteceu antes de profetizar ou depois? Era ruído de quê? De ossos sequíssimos. Deus cria articulações. Para esses ossos se juntarem, tem que ter articulação, ou não? Os nervos, nossos nervos, as nossas articulações, não é o que sustenta o nosso corpo? Deus começa a criar uma articulação. Deus tem criado muitas articulações em nossa vida. Eu vou dizer uma das articulações que Deus criou, que muitas vezes você não compreende. Esses ossos começaram a se bater um no outro. Mas eles precisavam de uma articulação, porque se não tivesse uma articulação, como é que o esqueleto ia... Precisava dos nervos, da carne, da pele, precisava ter uma articulação. E Deus criou uma articulação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até eu já falei aqui. José, ele foi vendido como escravo. Por que ele foi vendido como escravo? Deus deu um sonho para ele, não foi isso? Aquele sonho era os 7 feixes de pé, não era? E o sonho da lua. E esse feixe, ele se curvava diante desta lua. Os irmãos começaram a entender que aqueles feixes eram eles, que se curvava diante de José. Ficaram com raiva.
criar uma situação para pegar o irmão dele e colocar dentro da onde? De uma cisterna, não foi isso? Olhe a articulação que o Senhor está criando. Deus queria José onde? Para governar o Egito. Não era isso? Deus tinha um plano, um propósito do Senhor, era transformar aquele escravo em um governador do Egito. Mas Deus precisava criar articulação para ele chegasse lá, ao rei. Como é que ele fez? Os irmãos colocaram ele dentro da cisterna, depois vende aos egípcios, não é isso? E ele vai levado como escravo. E ele foi para a casa de quem? De Potifar. E quem era Potifar? Era o homem próximo de quem? Do rei. Ok. Então, olha a articulação. Imagine, tem coisas que Deus, Ele não revela para nós o que vai acontecer. Deus não sabia que ele ia chegar a ser rei do Egito? E se Deus falasse com ele, só José, você vai ser rei do Egito, mas vai acontecer isso e isso. Não, ele parava ali, Deus, eu não quero, para aí. Então ele foi vendido e levado à casa de Potifar. O que aconteceu com Potifar? A esposa. Potifar saiu, que era um comandante lá do rei, e deixou José tomando conta da casa. A esposa de Potifar criou uma situação para ter um caso com José. José não aceitou. O que foi que ela fez? Ela rasgou a roupa dele, saiu correndo na rua dizendo que José tinha tentado estuprar ela. Onde José foi parar? Na prisão. Quem estava na prisão? O copeiro e o padeiro. Era exatamente o copeiro e o padeiro do rei que estava lá. Olha a articulação que Deus está criando. Olha as situações que acontecem com a nossa vida que a gente não compreende. Olha quantas situações é criada em nossa vida para que a bênção do Senhor se encaixe em nós. O rei teve um sonho e ficou perturbado com esse sonho. Quem decifrou o sonho do rei? E José estava onde? E aí o copeiro mor foi lá e disse para o rei. E José decifrou o sonho do rei. Então, olha que articulação Deus criou para que José chegasse a ser governador do Egito. Olha o que Deus permite na vida de José. E em todas as situações, José foi fiel a Deus. Imagine agora, pastor, você tem que largar agora o título de pastor, tu vai ser um membro da igreja, lavar banheiro e ganhar alma, só isso. Como é que meu coração se comportaria? Será que eu aceitaria isso? Será que eu estava preparado para isso? Hoje a irmã vai pregar, chega na hora, ei irmã, senta no banco, tu não vai pregar não. Ao invés de dizer amém, amém Jesus. Naturalmente fica o quê? Com raiva. Isso não pode acontecer. Deus, Ele cria articulações para nos abençoar, igreja. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o meu e o teu coração. E para que uma bênção de Deus venha se encaixar na tua vida, antes Deus permite algumas articulações que aconteçam para que a bênção de Deus encaixe em você. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que a obra é do pastor, que a obra é da missionária Patrícia, que a irmã Marise, por exemplo, que toda terça-feira que estava limpando a igreja, se ela achar que está limpando a igreja para o pastor, hoje ela vai ser frustrada.
mas ela faz com amor, com dedicação, louvando ao Senhor. Entra de manhã, sai meio-dia, às vezes 1 hora da tarde. Irmã, vamos almoçar? Não, vou almoçar em casa, mas com Gabriel. A irmã Nete se dedica. Ai dela, que colocar no coração que está fazendo para a igreja. A palavra diz: sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. E às vezes o nosso coração não está preparado para receber o não. Porque o não, você vai entender que vai desmoronar tudo. Isso vai demonstrar, esse desmoronamento, é o estado espiritual que está na nossa alma. Aí se Deus te colocar numa posição muito mais alta, não vai ter estrutura. Vai desabar de vez. A obra de Deus, igreja, entenda. Deus cria articulações para nos abençoar. É um processo doloroso. É um processo que às vezes você não entende. Deus permite que nós às vezes sejamos humilhados dentro da igreja, pisados. Deus faz isso. Sabe para quê? Para conhecer o coração. Apesar que Ele já conhece. Digamos, Deus quer colocar ela numa posição na obra dEle. Mas Deus sabe que tem algo a tratar no coração dela. Que tem muitas coisas grudadas nesse coração que precisa ser desgrudado. Para que quando chegar lá, a vergonha, uma queda, a vergonha não seja muito grande. Dentro de um escândalo na igreja, qual é a proporção maior de um membro, de um diácono, uma diaconisa ou de um pastor? O estrago maior do pastor. Por isso que nós, que recebemos de Deus essa responsabilidade, temos que velar por ela e ter cuidado com ela. Por isso que os escândalos estão acontecendo. Porque muitos estão se achando. Porque estudou, porque tem 50 anos de igreja, ou porque é presidente de uma grande igreja, sei lá. O maior exemplo foi Jesus. O maior espelho para nós é Jesus. Jesus, quando estava ao lado de Pilatos, Pilatos interrogava Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te matar? E Jesus calado. E ele instigava Jesus calado. Há muitas coisas que precisamos estar calados. Há muitas coisas, igreja, que nós temos que botar um zip na boca. Dá vontade de falar, fecha a boca. Zip. O diabo diz: fala. Não. Fala. Esse equilíbrio, esse domínio dentro de nós precisamos buscar em Deus. Jesus foi o maior exemplo para nós. A única palavra que Jesus diz a Pilatos, ele olha para o céu e diz: nenhum poder terá sobre mim, Pilatos, se do alto não vier. Jesus poderia dar ordem a um anjo. Um anjo. Como em 2 Reis fala que apenas um anjo, em uma noite, matou 185 mil soldados. Um anjo. O anjo poderia acabar com tudo aquilo ali. E nós não temos estrutura sequer para suportar nenhuma cara feia. Ei, irmão, crê. Pronto, emburrou tudo. Ai do pastor que chamar, deve estar atenção. Porque não tem estrutura para suportar. Não tem estrutura para suportar.
Aí a gente usa muito a misericórdia, porque se dá uma esticada aí, não vem mais para a igreja. E é para o bem. Deus conhece o nosso coração. A obra de Deus é feita, amada igreja, pelo Espírito, não é pela carne. É pelo Espírito. Deus cria articulações. Agora, se houve ruídos, interessante que a cabeça que estava, vinha todos os ossos, o corpo humano, parece que é em média 206 ossos que tem um corpo humano. De um adulto, parece que é 206 ossos. Agora tem centenas de pessoas mortas. Ali tem milhares de ossos. E cada osso vinha para o seu osso. Olha que perfeição de Deus. O osso do dedo não foi para um outro corpo. Cada osso se juntou ao seu corpo. A articulação veio numa perfeição tão grande, trazendo aqueles ossos. Tudo se juntou. Deus conhece todas as coisas. O quanto nós precisamos, igreja, para que os reboliços aconteçam em nossa vida, ele teve que profetizar. As coisas começam a acontecer quando você começa a profetizar. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para acontecer no mundo físico. Temos que dar voz no físico para que aconteça. Igreja, profetizar é falar. Profetizar, amada igreja, não é essas profecias que muitas igrejas compreendem por aí. Profetizar é falar da palavra de Deus. É a palavra que vai criar articulações, vai criar reboliços, vai criar ruídos. É só a palavra que tem poder. Existe a palavra de Deus e a palavra do homem. A palavra do homem não causa impacto, pode até impressionar. O homem tem uma capacidade imaginável, igreja. O homem pode impressionar. O homem pode fazer uma plateia chorar. O espírito do homem pode pregar, impressionar. O espírito do homem pode cantar bonito. O espírito do homem pode impressionar. Mas o final e o resultado final só acontece confusão. Uma coisa é o espírito do homem falar. Outra coisa é o Espírito Santo impulsionar o espírito do homem para falar. É diferente. É diferente. Igreja, nós como igreja do Senhor, temos que carregar para dentro de nós e chamar essa responsabilidade da palavra de Deus. Isso aqui é vida. Isso aqui produz, causa reboliços, causa ruídos. A palavra de Deus. Quando o nosso espírito está impulsionado pelo Espírito do Senhor para falar a palavra, é diferente. O que acontece nos dias de hoje é a palavra do homem. O que atraía as pessoas para Jesus? Era o quê? O que atraía a multidão para Jesus? Eram os shows que Jesus fazia? Eram os pula-pula? Era o cai-cai? Eram os gritar de Jesus nas ruas? O que atraía as pessoas para Jesus? O poder. Ou não? Ele era o poder.
O poder de Deus é o poder transformador. Igreja, compreenda. Deus é poder. E só o poder de Deus é que pode transformar. Jesus era a própria palavra. Por isso que quando ele falava, as coisas aconteciam. Jesus profetizava, pregava a palavra. Agora hoje há uma inversão de valores quando se trata de profetizar. Jeremias capítulo 23 em diante, se vocês lerem em casa, você vai ver que Jeremias recebeu uma das mais árdua missão, pregar para os profetas de Samaria e para os profetas de Jerusalém. Os profetas de Jerusalém eram os profetas do engano, o de Samaria dos adultérios. E ele foi pregar para esses homens. E Deus fala assim: ai daquele que faz errar o meu povo, por causa dos seus sonhos. Sonhei. Aquele que tem seu sonho, conte como sonho. Aquele que tem a palavra, pregue a palavra. E Deus falava que os profetas, eles profetizavam, dizendo que Deus mandou falar, e Deus não mandava falar, coisa nenhuma. Acontece muito isso. Ei, Deus está me mostrando, não está mostrando coisa nenhuma. Deus está mandando falar, não está mandando falar coisa nenhuma. Ei, eu estou ouvindo a voz de Deus aqui. Parei. Sim. Falta de estrutura na palavra de Deus. A profecia. Quando Deus fala através de você, que Deus manda você falar algo, Deus se responsabiliza e acontece. E o que você fala para o irmão, o seu espírito testifica, e o espírito dela testifica com o seu espírito, porque Deus não é Deus de confusão. O reboliço que Deus causa não é um reboliço de confusão. Ei, Deus está me falando, Manuel, está me mostrando isso. Muito cuidado com essas profecias. Muito cuidado, é muito perigoso isso. Profecia é coisa séria. Quando Deus fala, acontece. Deus não faz nada para que o nome dele não seja glorificado. Entenda isso. Deus não faz nada para o homem ser glorificado. Ele faz para o nome dele ser o quê? Glorificado. Interessante que essas profecias só mostram desgraças, mortes. Só mostra coisa ruim. Ah, eu estou cheio de unção. O que é unção? Unção é o poder transformador. A unção é capaz de mudar dentro de você para fora. Por que esses movimentos de unção dentro de quatro paredes? E por que não acontece fora das quatro paredes? Interessante isso, né? Aí vai, roda para cá e chuta a cadeira e pá, e cai no chão. Aí termina o culto, estão tudo vazio. Tudo vazio. Vai olhar a vida dessas pessoas lá fora, como é que está? Não é unção? Não está cheio de unção na igreja? Vai para os hospitais tocar nos doentes, vão ser curados. Ou não? Não está cheio de unção? Mas não está cheio do poder de Deus. Mas é uma unção tão grande, quando topa, puf, cai para cima lá. Vai tocar no doente, o doente vai cair e vai levantar curado. Aí é unção. Aí é o poder de Deus. O diabo não é besta, igreja. Está enganando muita gente dentro da igreja. Há muitos espíritos enganadores dentro da igreja. Olhe para Jesus. Ele é o nosso espelho. Por que hoje a gente não consegue atrair as pessoas
por falta de sinais. A palavra diz: sem sinais o meu povo se corrompe. Vamos acordar, igreja. O Senhor Jesus nos deu autoridade. Em João 14, 12, a palavra diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou maiores ainda do que esta, porque eu vou ao Pai e tudo que pedir em meu nome eu farei. O reboliço vai acontecer quando você começa a falar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus. Igreja, fale de Jesus com a sua vida, porque falar da boca para fora é fácil. Está cheio de pregador assim. A palavra diz que muitos me honram com os lábios, mas o coração está o quê? Distante. O povo estão tudo atrás de bênção. E eu, para atrair o povo, eu tenho que fazer macacada, eu tenho que inventar métodos, eu tenho que esquecer a Bíblia, porque parece que não mais funciona, isso aqui parece que não atrai mais pessoas. Deixa eu agora fazer campanha, botar uma melancia no pescoço, inventar, é o sal grosso, é a rosa, é isso, é aquilo, para atrair o povo. É tudo para atrair o povo. É como se a palavra mais não atrai mais o povo. O que é que está acontecendo? Se a gente não acordar, igreja, essas gerações que estão surgindo agora, o que será dessa geração quando tiver adulta? Que tipo de evangelho vão estar pregando? Não, me diz aí, igreja. Pare e pense, quando nós estivermos tudo velhinho, bem velhinho mesmo, e essas crianças hoje aí, que está aqui de 2, 3 anos, quando tiver seus 40 anos, seus 30 anos, que tipo de evangelho vai estar sendo pregado? É igreja para tudo. É igreja para o homossexual, é igreja para o lesbianismo, é igreja para animais, é igreja para tudo tem hoje. É uma igreja para todos os gostos. Carnaval gospel, é uma série de coisas. E aí agora, Davi? Não, e daqui para frente? E daqui para frente, como é que vai ser? E a nossa vida espiritual, como é que está? O reboliço só aconteceu quando Ezequiel falou a palavra que Deus tinha falado para ele falar. Profetize esses ossos. Esses ossos secos que representam a nação de Israel. Hoje um povo morto espiritualmente, que eu nunca se viu tanta gente morta espiritualmente nas igrejas, como os dias de hoje, gente. Você não vê mais milagre na igreja. Você não vê mais sinais na igreja. Acabou, riscaram da igreja isso. Não tem mais. Agora é espetáculo. Agora é emocionalismo. É o que está acontecendo. É igreja para todos os gostos. É igreja vermelha, igreja preta, igreja branca. Não está um negócio sério. É cheio de lâmpada, cheio de luz, cheio de... Não que eu sou contra isso, não, mas, gente, estão criando metodologia para atrair as pessoas para a igreja. A nossa vida tem que ser uma vida de testemunho. Tem que ser uma vida pautada na palavra, vida de sacrifício, de renúncia, de não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado. Nós sabemos o que nós está errado, o que está errado dentro de nós. Abandona essa vida errada, abandona o pecado enquanto é tempo. Se você quer ver Deus, viva uma vida de santificação. Não é difícil não, igreja. Se eu quero ver Deus na minha vida, só tem uma condição: sem santificação não veremos. Eu estava hoje em um povoado, Rio Fundo da Cachoeira, no posto médico lá, que eu cheguei lá. Eu achei interessante uma coisa. Eu estava até com o motorista, foi me levar lá, e eu entrei. Pastor, o pastor chegou, porque já tem quase uns 2 meses que eu não vou lá. Pensa a alegria da enfermeira e tá, daqui a pouco foi no colégio, chamou uma professora e todo mundo ali sentado, aproveitou o momento para pregar o evangelho. E era uma enfermeira que foi liberta lá mesmo, que chegou a manifestar, chegou a botar um monte de porcaria,
muitas doenças, ela foi curada. E ela ficou tão alegre. E aí a professora disse: pastor, não vai embora não, pastor, fica aqui mais um pouquinho, que é tão bom ouvir essas palavras. Nós temos como mudar ambientes só com a nossa presença. A presença de vocês é a presença de Deus, do Espírito Santo. Se você procura viver uma vida de santificação, até as pessoas ao olhar em você, vai ver o brilho do Espírito Santo. Na hora que você fala, você profetiza, cria esse rebuliço, porque você tem vivido uma vida de santificação. É tudo isso que nós precisamos. Amém, igreja? Amém. Vocês não são qualquer crente. Vocês não são qualquer crente. Vocês são diferentes. Chame para você essa responsabilidade. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, para você ver o que vai acontecer.